Já imaginou somar a excelência do Real Hospital Português com reconhecimento mundial da Rede Einstein de Oncologia e Hematologia? Agora os dois unem forças para oferecer o melhor tratamento oncológico, tornando a experiência do paciente ainda mais completa e segura. E o melhor, sem precisar sair do Recife. O que já era muito bom ficou ainda melhor. Real Hospital Português. Elevamos nossa excelência a nível mundial. Boa noite, internautas e telespectadores da TV Nova Nordeste. A minha convidada de hoje é Ginane Mendonça, psicóloga clínica, especializada em arte e terapia, que conversa conosco hoje sobre as relações superficiais. O programa Ana Cláudia Torf está começando agora. Hoje em dia, nós sabemos que os relacionamentos, todo tipo de relação, ela está muito superficial. As pessoas não se comprometem mais, não estão tendo cuidado, a empatia que tem que ter com o outro. E para conversar sobre isso, nós convidamos a psicóloga clínica Ginane Mendonça, especializada em arte e terapia. Boa noite, Ginane. Boa noite, Ana Cláudia. Boa noite aos que acompanham este programa maravilhoso. Muita alegria estar aqui mais uma vez com você, Ana. Olha, nós que ficamos em festa cada vez que você pode participar, viu, Ginane? Mas olha, como você percebe essas relações humanas hoje em dia? Ana, a gente percebe que existe uma fragmentação. As pessoas estão perdendo o contato com o presente, com a vida presente, com o aqui e com o agora. A gente não vai aqui desenvolver um discurso saudosista do passado, não é isso. Mas a gente sabe que as pessoas estão com dificuldade de estabelecer contato com a vida que está acontecendo agora. Então, as pessoas não se olham, as pessoas chegam em casa, pegam seus eletrônicos, muitas vezes fazem as refeições nos seus aposentos, muitas vezes não fazem as refeições juntos, e o que é que a gente percebe? A gente percebe um isolamento cada vez maior, não é? É como se o contato humano, o compartilhar essa vida em comunidade, ela estivesse em crise, é um momento de crise que tem a ver com uma crise de valores que nós estamos vivenciando, não é? O que você acha que promove essa superficialidade nas relações de maneira em geral? As pessoas hoje, talvez influenciada pela, por uma cultura de individualismo exacerbado, cada um por si, cada um cuidando do seu quadrado, da sua vida, e existe um estímulo para isso, não é? Antes, nós, para sobrevivermos no passado, nós éramos estimulados a nos associar, a cooperar. É aquela ideia da aldeia, não é? Um cooperar com o outro, um é compartilhar saberes, cuidados. As crianças, nas civilizações, nas organizações humanas do passado, elas eram cuidadas pela própria comunidade. A gente pode ver isso em alguns registros. Hoje não. Hoje nós vivenciamos o individualismo exacerbado. Eu tenho que dar conta da minha vida e o que acontece com o outro, com a natureza, com a comunidade, eu não me preocupo, se não me atinge. Isso faz parte de um processo cultural, mas esse processo cultural, histórico, sócio-histórico, ele está em crise, porque as consequências do individualismo exacerbado na saúde mental estão aí, em toda parte. Nós nunca tivemos tantas pessoas adoecidas, não é? Com os Verdade. mais diversos tipos de diagnóstico.
Agora, Dina, você acha que esse impacto todo nessas relações, né? Essa questão do humano se fechar para si mesmo, para suas obrigações, isso é um reflexo do resultado de ficarmos isolados na pandemia? A pandemia, ela foi bem paradoxal, sabe? Porque ao mesmo tempo que nós tivemos que ficar dentro de casa, tem algo simbólico aqui, porque as pessoas, elas já não estavam é, fazendo refeições com a própria família. Muitas vezes saem para trabalhar, só voltam à noite e pouco contato. Com a pandemia aconteceu essa questão. A gente ficou isolado do mundo lá fora, mas de repente a gente teve que conviver 24 horas com aquelas pessoas que eram da nossa família, que moravam conosco, mas que a gente tinha mais aquela convivência mediada. Faz sentido? Porque cada um ia cuidar da sua vida. Agora estavam todos isolados dentro de casa, não é? Até porque a gente ficou dependente para sobreviver, ou seja, dos nossos trabalhos, das redes, né? Sim, da tecnologia. Aí, e por outro lado, nós começamos a utilizar as redes sociais, e isso foi muito positivo. Eu lembro que eu participei de muitas atividades, inclusive com você, não foi, Ana? A Verdade, gente tinha um grupo, né, de oração às 18 horas, não era? Que você, inclusive, continuou esse trabalho tão lindo, não é? verdade. Então, as pessoas começaram a estabelecer conexões virtuais. E aí a gente vê que, nesse momento da pandemia, como a tecnologia nos salvou do isolamento, principalmente as pessoas idosas, pessoas que tiveram que ficar sem ver os netos, sem ver seus filhos, tinham na tecnologia, né, nos aparelhos eletrônicos, na internet, a possibilidade de interagir, mesmo que virtualmente. Então, assim, é paradoxal a questão dos eletrônicos. Tem seu aspecto positivo, mas nós também podemos fazer algumas reflexões sobre o uso inadequado, né, exagerado das tecnologias. Será que a gente perdeu a mão nisso? O que é que a gente pode perceber, Ana, é que as pessoas, repare, inclusive a gente escreveu sobre isso, não foi na coluna? As pessoas vão para um restaurante e o que é que você percebe? Eu vou para o restaurante com a minha família, meus filhos, a pessoa que, meu afeto, com meus afetos. Então, a primeira coisa que a pessoa faz quando chega o prato é fotografar para compartilhar, não é? Então, o que é que você percebe? Você percebe cada um com o seu eletrônico. As pessoas não estão em contato com quem está na mesa. As pessoas não se olham, não dialogam. Só Elas estão estão presencialmente. esperando likes. Então, veja, eu estou mas estou isolado daquele que está geograficamente próximo a mim. Sem Isso dúvida. fragmenta as relações. Eu deixo de olhar meus filhos, eu deixo de atentar para a minha experiência no momento presente. E a vida acontece no momento presente, não é? Quando eu fico esperando likes, sempre divulgando, sempre projetando É imagens. quase que um diário, né? Exato. Então eu perco o contato, eu fico fragmentado, porque eu não, nem fico aqui, nem fico lá, não é? Outro dia eu vi no Instagram, na rede social, uma postagem que eu achei extraordinária, que a pessoa dizia assim: enquanto você estiver vivendo, não poste. Perfeito. Não sei se você viu. Perfeito, vi sim, me chamou muita atenção. E me chama muita atenção também, a pessoa vai para um show maravilhoso, outro dia, há alguns anos, foi até antes agora da turnê de Caetano e Bethânia. Foi uma Sim. vez que a Bethânia veio ao Recife só. E era um show com todos sentados à mesa, a maioria das pessoas estavam em mesas. E eu fiquei observando as pessoas assistindo ao show, filmando. Gente, ela estava ali, ela estava presente. Então as pessoas perdem sonoridade, perdem cheiros, perdem conexão,
e se isolam. Quer dizer, elas não vivem o que está acontecendo com elas, elas estão partidas. Isso mesmo, Ginane. Bom, agora a gente vai fazer um breve intervalinho, mas volta já já. E você de casa, espera aí só um pouquinho, é rapidinho. Já imaginou somar a excelência do Real Hospital Português com reconhecimento mundial da Rede Einstein de Oncologia e Hematologia? Agora os dois unem forças para oferecer o melhor tratamento oncológico, tornando a experiência do paciente ainda mais completa e segura. E o melhor, sem precisar sair do Recife. O que já era muito bom ficou ainda melhor. Real Hospital Português. Elevamos nossa excelência a nível mundial. Voltamos agora com a minha convidada de hoje, Ginane Mendonça, psicóloga clínica especializada em arte-terapia, que conversa conosco sobre a superficialidade das relações hoje em dia. Ginane, e como é que a gente pode refletir e ficar atento para não ficar numa bolha? É exatamente isso que a gente estava conversando no bloco anterior. A minha vida acontece agora. Então, estar atento ao que está me acontecendo, não me desconectar. É que às vezes a vida real, ela é conflituosa. A vida do dia a dia, às vezes ela não é glamurosa. A vida que eu tenho, não é? Ela às vezes ela não está me fazendo bem. Então as pessoas elas dissociam, elas preferem dissociar. E aí eu vou criar uma realidade. É isso que a rede social faz. Muitas vezes eu fico ali navegando numa projeção do que eu quero ser, do que eu desejo, de como eu desejo ser visto, e eu perco o contato com a experiência do aqui e agora, com a minha expedição. A minha expedição ela vai trazer mar alto e mar baixo. Eu vou passar por momentos bons de calmaria, mas também há momentos de tempestade. E eu preciso fazer contato com minha vida. Porque se eu não fizer contato com minha vida, mesmo nos momentos de crise, a vida não tem sentido. Eu vou me sentir esvaziado. A Então, vida quanto, não é, né? é? Sim. Quanto mais eu me isolo, fico isolado e não estabeleço uma vivência real, mais eu me distancio de quem eu sou, não é? E me fragmento. Que tipo de sofrimento essa atitude de isolamento pode causar? O ser humano é um ser social. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos compartilhar. Nós precisamos também de momentos em que a gente precisa ficar sozinho, não é? A gente precisa ter um momento de descanso, mas nós somos seres de interação. Quando eu me isolo demais, e aí vai aqui uma reflexão. Se você vem sentindo cada vez mais vontade de se isolar, esse pode ser um sintoma de depressão. Olha, Então, quanto mais eu me desconecto da vida real, do contato com o outro, da experiência coletiva, com a natureza, nós estamos vivendo uma crise terrível de sofrimento mental e uma das causas, já estamos estudando, é a desconexão com a natureza, porque nós somos seres da natureza também. Então, nós precisamos estar em relação, porque se assim não for, nós vamos ficar ansiosos, nós podemos deprimir e desenvolver outros transtornos, outras angústias, toques, por exemplo, transtorno obsessivo compulsivo, hum, síndrome de pânico, outras patologias de natureza psicopatológica, porque estamos desconectados da nossa essência humana. O humano precisa de amor, precisa trocar, precisa de afeto. Só um ponto, Ana. A neurociência ela vem demonstrando que o nosso cérebro, a circuitaria neuronal das crianças recém-nascidas, não nasce pronta. E que essas conexões neuronais, elas se formam através do afeto.
do amor, do contato, do toque. Então, veja, nós não podemos prescindir do outro, não é? Porque Sem estar em dúvida. relação é o que nos humaniza. Agora, Dinane, me diga uma coisa, porque muita gente fala assim, não, mas eu adoro a minha própria companhia, porque as pessoas também aprenderam a se curtir, né, a se gostar. Aí eu lhe pergunto, qual é exatamente essa diferença da solidão e da solitude? O momento da solitude é um momento rico. Pode ser um momento de riqueza interna. Parar tudo que se faz nessa agitação. Lá na minha casa eu tenho uma rede branquinha, e uma almofada toda bordada. Esses são meus parceiros desse momento. E os cachorrinhos. Nós interagimos muito, conversamos muito, estamos trabalhando, fazendo muitas coisas. Esse momento em que você busca a solitude é também um momento, do ponto de vista neurológico, que você vai meio que esvaziar um pouco, sabe? É o dor-te far nete, nada a fazer. Algumas pessoas têm dificuldade de fazer isso, porque mesmo no momento de descanso, elas ficam querendo dar utilidade, Se cobram, né? se cobram. Então, ficar só um pouco, pegar um livro, escutar uma música, fazer suas orações, contemplar, a gente chama de momentos de contemplação. Esses momentos são nutritivos para o nosso espírito, para a nossa alma. E a gente precisa deles também. Sem dúvida. A solitude, ela é necessária para a saúde mental. Já a solidão, você não interagir com ninguém, você sentir dificuldade de estabelecer conexões, você cada vez mais se isolar no seu quarto, no seu mundo, na sua vidinha, isso vai lhe amesquinhando. Você vai perdendo tônus, perdendo fluido, né, de vida, alegria, né, de Sim, viver. É tão bom estar com os amigos, né, às vezes, dar risadas. A melhor coisa do mundo é você ter amigas, uma rede de amigas, que você possa dar risada, que você pode brincar, não levar tudo muito a sério. Não é verdade, Ana? verdade. Verdade. Você sabe, Nani, que agora, dentro do mercado de luxo, há uma tendência comportamental que ela vem da Europa, chegando na América e, obviamente, vai chegar aqui, que se chama slow morning, que significa que você tenha manhãs mais lentas, ou seja, você consegue praticar uma meditação, praticar uma yoga, tomar o seu café direito, para aí sim você dar o liga no seu dia e começar as suas atividades. Isso é o maior luxo. Isso é uma fórmula muito boa para se recarregar, não é? Isso é o maior luxo. Você poder comer devagar, fazendo atenção ao alimento, mastigando devagar, respirando. Ana, as pessoas não estão respirando. Chegam aqui no consultório com dificuldade de respirar. Acredito. Então, a respiração aqui na caixa alta, sabe? E a gente faz todo um trabalho, olha, calma, a terra, respira com calma. Então, as pessoas não engolem a comida. Então, esse momento assim de começar mais lento, fazendo o seu exercício, se isso for possível para todas as pessoas, meu Deus, isso é saúde mental. Isso é maravilhoso, não é? Que ótimo. Bom, agora eu vou deixar uma pergunta aqui para você, mas vou te pedir para não responder nesse momento, para a gente falar no próximo bloco. Estamos falando de pessoas adultas, já com suas formações, e com relação às crianças, aos adolescentes, que estão totalmente envoltos nesse mundo digital, inclusive tomando atitudes definidas por apps, como lidar com isso? Mas agora a gente faz um breve intervalinho e volta já já. Já imaginou somar a excelência do Real Hospital Português com reconhecimento mundial da Rede Einstein de Oncologia e Hematologia?
Agora os dois unem forças para oferecer o melhor tratamento oncológico, tornando a experiência do paciente ainda mais completa e segura. E o melhor, sem precisar sair do Recife. O que já era muito bom ficou ainda melhor. Real Hospital Português. Elevamos nossa excelência a nível mundial. Voltamos agora com a minha convidada de hoje, a psicóloga clínica e especializada em arte e terapia, Ginane Mendonça. Ginane, continuando a falar sobre relações superficiais, eu deixei uma pergunta para você responder no bloco anterior, que foi: se temos uma rede tão superficial que nos tira da vida de hoje presencial, inclusive influenciando atitudes, como lidar com isso com crianças e adolescentes? Ana, os estudiosos do desenvolvimento da criança são taxativos que não se deve oferecer eletrônicos para crianças. Não se deve oferecer celulares, tablets para as crianças. Se você vai permitir que seu filho, sua filha, use o celular, esse uso tem que ser guiado em um tempo bem assim reduzido. Os estudos têm demonstrado alterações no córtex pré-frontal. Nossa, Tem mostrado, porque como eu falei no bloco anterior, que o afeto estrutura a circuitaria neuronal. Então, o que é que está acontecendo? Crianças que foram expostas a eletrônicos muito cedo, tablets, celulares, pelos pais, sem nenhuma mediação por longas horas, já foi demonstrado que ocorreu uma poda precoce dos circuitos neuronais. Então, elas podem desenvolver patologias de desenvolvimento mesmo, não é? Há um grupo que foi estudado no Instituto de Psiquiatria da USP, onde eu fiz uma formação, graças a Deus, tive essa oportunidade de estudar por 2 anos lá. Esse grupo de crianças, elas eram tratadas primeiramente como se estivessem no espectro do autismo. Mas o que se descobriu é que elas foram expostas aos eletrônicos. Então, ficaram com sequelas de desenvolvimento. Então, não nossa, se pode dar celulares a crianças. Primeiro, por essa questão fisiológica, não é? Segundo, a criança, ela não tem maturidade emocional, é uma pessoa em condição especial de desenvolvimento. Ela não tem capacidade para processar, assimilar, entender, se proteger das informações do que ela acessa. E na internet tem o mundo e o submundo. Você sabe disso. isso. E as E será sequelas. que não está aí, Ginane, a causa das novas gerações terem relações tão superficiais e a falta de comprometimento com as suas escolhas? Isso. Há uma psicanalista, uma analista, psicanalista não, analista junguiana, né? Eu sou junguiana também, chamada Tatiana Paranaguá, que é do Instituto Junguiano do Rio de Janeiro, que ela escreveu um livro chamado Vínculos Fantasmas. Ela percebeu um fenômeno que no seu consultório de pessoas, pacientes suas que chegavam dizendo assim, jovens, adolescentes, mulheres, dizendo, olha, mas eu achava que eu estava me relacionando, eu achava que eu estava, que era um namoro, mas a pessoa disse, não, eu não tenho nenhum vínculo com você, a gente só estava ficando. Tudo é muito superficial, então, dorme na casa um do outro, chega até a apresentar a família, viaja junto, mas ali não tem uma relação, Não ter uma entrega, né? não tem vínculo. Aí ela fala de vínculos fantasmas. Isso faz parte dessa cultura em que eu não me comprometo, em que eu busco essa fugacidade, né? As coisas têm que ser muito rápidas. Aí, quando perde o interesse, eu vou em busca de outra dopamina, de outro estímulo. E isso alcança as relações e os jovens. A pessoa pedia a gente namoro. A gente sabia que ali tinha uma relação.
Então, hoje a gente percebe que até que tem um namoro mesmo, um compromisso, as pessoas não sabem, perderam o referencial. Agora, isso também se reflete, na ética, no mercado de trabalho, em todos os tipos de relações, não é verdade? Sim, porque é cada um por si, Ana. E aí, no mercado de trabalho, eu não vejo a pessoa, eu vejo o que ela pode oferecer ali, não é? As pessoas também se desumanizam, relações de trabalho cada vez mais desumanizadas. Não é por outra razão, um grande número de pessoas com burnout, que é uma síndrome, uma patologia, né? Uma síndrome ligada a esse tipo de trabalho que desumaniza, que trata você como um objeto. Nas relações de trabalho também, as pessoas vão perdendo, como você fala, essa ética, né? De respeito por coisas preciosas, como respeitar a vida, respeitar a educação, coisas que a gente não pode perder, porque faz parte da nossa humanidade. A A gente, palavra, né? a A pa- palavra também, né? E tantas coisas que a gente nota hoje que fazem com que as pessoas se sintam muito entristecidas, isoladas, não é? Eu tenho atendido jovens, porque o mercado de trabalho para o jovem hoje está muito difícil. Eu tenho atendido jovens sem esperança, ou então massacrados por um sistema de trabalho que os desumaniza, com burnout, adoecidos. Então, é um momento de muita transformação. Eu acredito que o que que você pode dizer para quem está nos assistindo, qual é o exercício que é possível fazer para se proteger dessa superficialidade? uma coisa muito importante, Ana, a gente até já falou aqui, que é ter esses momentos de você com você mesmo, se autoconhecer, buscar uma psicoterapia, se analisar, buscar arte, não é? Buscar cinema, teatro, música, quer dizer, experiências coletivas de convivência com o humano. Na família, compartilhar mais o espaço de convivência, colocar a mesa. Às vezes, Ana, a gente tem uma toalha tão bonita, a gente tem uma louça tão bonita e a gente fica guardando. Eu não sei por quê, acho que a gente fica Para quê? guardando, não, é para um dia especial. Eu vou usar num dia especial. Todos os dias em que nossa família, nossos amores estão conosco, são dias especiais. Na minha família, a gente tem um almoço de domingo na casa da minha mãe, que ainda tenho uma mãe aqui, né? Então, cada um chega com um prato, a gente nem combina. O prato que tem, então a gente compartilha, aquela coisa bem italiana. Que E então a gente maravilha. coloca a mesa, a toalha mais bonita da minha mãe é sempre na casa dela. E coloque sua toalha mais bonita, coloque sua louça mais bonita, abra o seu espaço para compartilhar com as pessoas que você ama e esteja presente. Às vezes as pessoas não estão presentes nem para arengar. Às vezes, às vezes, às Verdade. vezes a gente precisa até arengar, porque se eu arengo, às vezes é porque eu estou me importando. Mas nem isso, tão fragmentadas que as pessoas estão. Então, depois você vem dar conta que aquela pessoa da sua família está deprimida, está adoecida, e você, mas eu nem percebi. Por quê? Será? Então, criar espaços de convivência, espaços simples, sabe? A nossa cidade, aqui o Recife, que é a nossa cidade, mas outras pessoas de outras cidades também têm esses espaços. Nós temos espaços de convivência maravilhosos. Então, a convocação que a gente faz para superar essa crise, né, de individualismo, né, de isolamento, de desconexão, é que a gente vá ao mundo, que a gente compartilhe, que a gente abra espaços de convivência. Que tal um almoço de domingo, não é? Muito bom. Ginane Mendonça, eu quero agradecer você por essa entrevista. É sempre muito bom tê-la conosco. Muito grata pela sua participação. Eu que agradeço, Ana. Um abraço em todos.
E vocês que estão aqui conosco, muito obrigada pela sua audiência. E lembre-se, eu espero vocês aqui na TV Nova Nordeste no próximo sábado, às 20 horas. Um beijo e até lá.